que está gravando daqui a pouco. Pode ir lá, Janice, está gravando. Oi, gente, boa noite. A gente está aqui mais uma vez, mais um encontro de leituras coletivas e a gente continua com a leitura do livro Reforma ou Revolução da Rosa Luxemburgo. Gabriel, vou pedir só para você me mostrar, só me falar o título de novo, porque não está aparecendo aqui para mim. A Conquista do Poder Político. Isso. Estamos no capítulo 8, a Conquista do Poder Político, que a gente começou no último encontro. Na semana passada, a gente não teve encontro, mas a gente vai continuar a leitura. Inclusive, para quem for ver esse vídeo depois, possa sugerir novas leituras, se a gente vai permanecer nos clássicos, se a gente vai ler autores brasileiros, assuntos que estão aparecendo nos últimos anos dentro da teoria crítica. E é isso. Vou pedir para o meu amigo Gabriel Claveria fazer a leitura. A gente está na página 63. A partir da página 63 hoje, tá, gente? Do capítulo 8. Vamos lá, Gabriel, manda ver. Vamos lá, então. Numa palavra, a democracia é indispensável. Não porque torne inútil a conquista do poder político pelo proletariado. Pelo contrário, torna necessária e simultaneamente possível a conquista desse poder. Quando Engels, no prefácio à Luta de Classes em França, revia a tática do movimento operário moderno, opondo as barricadas à luta legal, não apontava, e cada linha do prefácio demonstra-o, ao problema da conquista do poder político, mas à luta cotidiana do movimento. Não analisava a atitude do proletariado frente ao Estado capitalista no momento da conquista do poder, mas a sua atitude no interior do Estado capitalista. Em resumo, Engels dava diretrizes ao proletariado oprimido e não ao proletariado vitorioso. Em contrapartida, a célebre frase de Marx sobre a questão agrária em Inglaterra, de que Bernstein se serve como argumento, entre aspas, regular-se-ia mais facilmente comprando os senhores da terra, fecha aspas, essa frase não se relaciona com a atitude do proletariado antes, mas depois da sua vitória. Porque só se pode falar em comprar as classes dominantes quando a classe operária está no poder. O que Marx encarava era o exercício pacífico da ditadura do proletariado, e não a substituição da ditadura pelas reformas sociais capitalistas. Marx e Engels nunca puseram em dúvida a necessidade da conquista do poder político pelo proletariado. Estava reservado para Bernstein considerar o pântano do parlamentarismo burguês como o instrumento chamado a realizar a transformação social mais formidável da história. Quer dizer, a transformação das estruturas capitalistas em estruturas socialistas. Expondo a sua teoria, Bernstein começa por exprimir simplesmente o receio de que o proletariado conquistasse excessivamente cedo o poder. Se isso acontecesse, uma tal ação, segundo Bernstein, conduziria a deixar a sociedade burguesa na situação em que está, e o proletariado sofreria uma terrível derrota. Esse receio mostra ao que se confina praticamente a teoria de Bernstein. A aconselhar o proletariado, no caso das circunstâncias o levarem ao poder, a ir se deitar. Mas, mesmo aí, essa teoria julga-se a si própria. Revela-se como uma doutrina condenando o proletariado, nos momentos decisivos da luta, à inação, a uma traição passiva da sua própria causa. Se o nosso programa não pode ser aplicável a todas as eventualidades ou a todos os momentos da luta, não passa de um mísero bocado de papel. Formulação global da evolução histórica do capitalismo, o nosso programa deve descrever, igualmente, nas suas linhas fundamentais, todas as fases transitórias dessa evolução e orientar em cada instante a atitude do proletariado na sua marcha para o socialismo. Pode-se concluir que não existe nenhuma circunstância em que o proletariado seja obrigado a abandonar o seu programa ou a ser abandonado por ele. Concretamente, isso quer dizer que não existe nenhum momento em que o proletariado, levado pelas circunstâncias ao poder, não possa ou não esteja preparado para tomar certas medidas visando realizar o seu programa, medidas de transição para o socialismo. Afirmar que o programa socialista se pode revelar impotente numa fase qualquer da conquista do poder
e incapaz de dar as diretivas para a sua realização, é repetir a afirmação de que o programa socialista é, de um modelo geral e sempre, irrealizável. Mas se as medidas transitórias são prematuras, esta objeção revela uma série de mal-entendidos quanto à natureza real e ao desenrolar de uma revolução social. Primeiro mal-entendido. A conquista do poder político pelo proletariado, quer dizer, a grande classe popular, não se faz artificialmente, exceto em casos excepcionais, como a Comuna de Paris, onde o proletariado não obteve o poder no fim de uma luta consciente, mas onde o poder lhe coube como herança que ninguém queria. A conquista do poder político implica uma situação política e econômica que atingiu um determinado grau de maturidade. É esta a diferença básica entre os golpes de Estado, no estilo blanquista, levados a efeito por uma minoria atuante, desencadeados no momento qualquer e, de fato, sempre inoportunos, e a conquista do poder político pela grande massa popular consciente. Uma tal conquista só pode ser o produto da decomposição da sociedade burguesa. Contém em si própria a justificação econômica e a política da sua oportunidade. Se se considerarem as condições sociais da conquista do poder, a revolução só se pode produzir prematuramente. Só é prematura exclusivamente em função das consequências políticas quando se trata de conservar o poder. A revolução prematura, espectro que povoar as noites de Bernstein, ameaçadora como a espada de Damocles, não pode ser esconjurada por nenhuma oração, nenhuma súplica. Todas as angústias e transes são impotentes. E isso por duas razões muito simples. Em primeiro lugar, uma mutação tão formidável como a passagem da sociedade capitalista para a sociedade socialista não se pode produzir de um salto, por um golpe feliz do proletariado. Imaginá-lo é fornecer mais uma vez provas de concepções decididamente blanquistas. A Revolução Socialista implica uma luta longa, sustentada com obstinação no decorrer da qual, e, muito provavelmente, por mais de uma vez, o proletariado ficará em desvantagem. Se se olhar o resultado final da luta global, o seu primeiro ataque terá sido prematuro. Teria chegado cedo demais ao poder. Ora, e este é o segundo ponto. Essa conquista prematura, entre aspas, do poder político é inevitável. Porque esses ataques... Só um minutinho, gente, que eu vou liberar uma pessoa que está entrando aqui. Newton. Vamos lá. Onde é que eu estava? Vou voltar esse parágrafo aqui, né? Ora, e este é o segundo ponto. Essa conquista prematura do poder político é inevitável, porque esses ataques prematuros do proletariado são um fator muito importante da criação de condições políticas para a vitória definitiva. Na realidade, é durante a crise política que acompanha a conquista do poder, durante longas e obstinadas lutas, que o proletariado adquirirá o grau de maturidade política que lhe permita obter a vitória definitiva da revolução. Assim, esses assaltos prematuros do proletariado ao poder do Estado são em si mesmos fatores históricos importantes que contribuem para provocar e determinar o momento da vitória definitiva. Rapidinho, Gabriel. O Newton, boa noite. Você consegue só fechar seu microfone? Porque tá vazando o som. Obrigado, cara. Obrigado, Newton. Só que ele estava aqui, né? Não. Que alguém pegou. A semente do abacate. Eu acho que tá aberto ainda, Newton. Tinha a cozinha tudo do lado de fora. Newton, tá ouvindo aí? A família esquentou meu corpo. Newton? Acho que não. Newton, querido, tá ligado o microfone, meu amor? O abacate aí, as crianças. Devagar, eu não estou ouvindo nada. Pronto, ele fechou. Agora foi. Deixa eu continuar a leitura aqui, então. Assim, esses assaltos prematuros do proletariado ao poder do Estado são, em si mesmos, fatores históricos importantes que contribuem para provocar e determinar o momento da vitória definitiva. Nessa perspectiva, a ideia de uma conquista prematura do poder político pelos trabalhadores é um contrassenso, que deriva de uma concepção mecânica da evolução da sociedade. Uma tal concepção pressupõe para a vitória da luta de classes um momento fixo, fora e independentemente da luta de classes.
Ora, já vimos que o proletariado não pode fazer outra coisa além de apoderar-se prematuramente do poder político. Ou, por outras palavras, só o pode conquistar uma ou várias vezes mais cedo para o conseguir conquistar definitivamente. Por esse fato, opor-se a uma conquista prematura do poder resulta no opor-se, em geral, à aspiração de conquista do poder do Estado pelo proletariado. Todos os caminhos levam a Roma. Chegamos, logicamente, e mais uma vez, a esta conclusão. O Conselho Revisionista, para se abandonar o objetivo final socialista, é o abandono do movimento socialista no todo. E aí termina o capítulo 8. Comentários? Eu queria entender essa questão que ela falou da tomada prematura do poder pelo proletariado. Ela quer dizer o seguinte, ela quer dizer que para você tomar o poder, evidentemente, você tem que se organizar minimamente, né? Não pode sobressalto. É isso? Pode ter sido. Tem isso, mas acho que não é só isso. É que a gente está lendo o capítulo do meio, né? Então é difícil conseguir recuperar as partes anteriores. Mas eu acho que tem duas questões importantes aí. Uma é que esse capítulo e essa parte, principalmente, deixa muito claro que as acusações de que a Rosa seja mecanicista ou automatista não fazem sentido, né? Está falando claramente aí de que o poder tem que ser conquistado com a luta e a consciência da classe trabalhadora. Não vai vir de maneira automática ou mecânica. E aí, especificamente sobre a questão do prematuro, ela está citando o Bernstein, né, pelo que eu entendi. Ela está falando que o Bernstein considerava a tomada de poder por fora da atuação política parlamentar como prematura. Né? Ela está falando que, ora, sempre vai ser prematuro, entre aspas, em algum sentido, porque sempre precisa partir de algum lugar. E esse primeiro lugar da onde vai partir vai ser considerado prematuro quando a gente compara com a situação do capitalismo global. Mas é justamente esses testes, esses ensaios, essas tentativas prematuras que avançam a consciência da luta de classes e permitem uma conquista real depois de poder. Né? Isso faz parte da pedagogia da luta de classes. Então, o prematuro, ele só é prematuro no sentido de ser o primeiro lugar em que isso pode vir a acontecer em comparação com o resto do mundo. Mas não é realmente prematuro, no sentido de que não deveria acontecer. Aí agora uma pergunta em cima do que você falou, Thiago. Por que eles acusam a Rosa de mecanicista? Essa parte aí que você falou eu não entendi. É um comentário que rola diversas vezes. Eu lembro que algumas pessoas, inclusive, falaram na primeira ou na segunda... Foi eu que falei. Encontro, de que a Rosa seria mecanicista, de que a Rosa tinha uma concepção de que o capitalismo acabaria de maneira automática. Nossa, sério? Tá, né? Não, na verdade, essa minha afirmação foi baseado numa palestra que a Isabel Loureiro fez, inclusive está no YouTube, o Marxismo de Rosa. Ela diz claramente que a Rosa jovem, ela tinha um teor mecanicista e que depois ela foi se transformando, né, vendo a realidade ao redor e alterando essa questão mais mecanicista que ela tinha. Quer dizer, na verdade, eu esqueci de citar a Isabel Loureiro na minha intervenção quando eu falei isso. Mas e que é por isso que você tem, e é muito interessante isso, né, você vê nas organizações de esquerda, todo mundo reivindica a Rosa. Vocês já repararam nisso? Não. Que... Pelo contrário. Não, mas tem muita gente que rejeita, mas tem muita gente que reivindica. A Rosa, ela é aceita nas mesas, né? Não é por exemplo, essa polêmica, né? Trotsky, Stalin, às vezes Lenin no meio ali e tal. A Rosa, em geral, ela tem, ao mesmo tempo que ela tem muita gente espontaneista e tal, mas ao mesmo tempo ela é meio que aceita nas rodas, né, nas organizações, porque ela, segundo Isabel Loureiro, ela tem essas várias facetas na sua obra.
Ela começa mais como Porque assim, Marcos, feminista. Olha, eu depois- acho sinceramente uma pena fazer esse tipo de leitura que fica fragmentando e desmembrando as pessoas. O jovem Marx, a jovem foi Rosa, Isabel o Loureiro. velho Falou. Marx, a velha Rosa. Eu acho que isso, inclusive, não faz sentido dentro de uma perspectiva de materialismo histórico dialético que Com tenta certeza. capturar, em alguma medida, a totalidade. Então, você, claro, considerar que existem transformações processuais na história e no trajetória de uma pessoa, beleza. Agora, qual que é o sentido de falar que a Rosa jovem é mecanicista, se ao mesmo tempo se admite que a Rosa mais velha não é mecanicista? De que serve isso, afinal de contas? Que A meu ver, nada. socialismo A científico, palestra foi da Isabel Loureiro. a gente está falando de socialismo científico nessa obra, se a gente parte do pressuposto que é um socialismo científico, e eu não identifico nessa tal jovem Rosa que ela não se apropria de método. Tanto que a gente pensa na teoria e prática revolucionária, pelo menos é isso que eu vejo quando ela se contrapõe ao Bernstein, é isso que ela está pensando. Até que idade vai essa jovem Rosa? Ela pode ter tido equívoco, gente, de quem estava no processo analisando lá o Partido Comunista Alemão, lá o processo da União Soviética, que a gente também comete quando está aqui analisando o nosso momento histórico. Agora, eu penso, e aí eu sempre, quando eu leio a Rosa, vem com essa perspectiva do método. Ela era muito apegada, não sei que a palavra é apegada, ela era muito fiel ao método, uma entusiasta do socialismo científico, e os textos que eu li dela, ela sempre vai com uma análise baseada nessa cientificidade do método crítico dialético. Então, mecanicista. E aí, o prematuro, eu fiquei pensando sobre alguns debates que eu já ouvi sobre a diferença muito clara entre... e aí faz parte da tática, né, da estratégia revolucionária, entre você entender que há a necessidade de certos acontecimentos, de certas movimentações da classe trabalhadora, que é muito diferente de etapismo, né, para conseguir para se chegar ao socialismo. E aí eu não tenho conteúdo para isso, mas também tem muita gente que contrapõe o etapismo, essa perspectiva do prematuro ou não prematuro, e da revolução permanente. Aí já é um debate que eu não vou entrar aqui, talvez a gente tivesse que ler, mas já ouvi alguns autores contrapondo essas três perspectivas. Eu acho que a Rosa, honestamente, se preocupa em construir condições para a revolução. E, como ela estava ali dentro do Partido Alemão, de não... E ela entendia, penso eu, que o Bernstein colocava uma situação que ao invés de avanço, ia promover muito retrocesso para aquela classe trabalhadora que ela estava ali próxima, estudando e militando. Enfim. Sim, exatamente. Eu acho que assim, eu acho, inclusive, Marcos, de acordo com o que o Tiago escreveu, que a Rosa, ela, inclusive, ela é muito mais chamada, por vezes, como uma mulher que estudou, assim, uma mulher comunista, uma mulher socialista, do que realmente o conteúdo intelectual da Rosa, né? Porque ela sempre fica nessa como não analisou o direito. É isso que eu vejo as pessoas falando da Rosa. Eu, particularmente, eu pego autoras, né? Obviamente, feminista que sou, mas eu pego a Rosa intelectual como se ela, inclusive, não tivesse acesso. Por que a Rosa trouxe de contribuição para analisar a realidade que ela estava ali próxima? Se você pega a tese da Rosa, ela é riquíssima em termos de método. Mas ela sempre vai ser colocada nesse lugar de alguém que analisou o Trotsky, alguém que analisou o Lenin, que analisou a puta que pariu. Né? E é isso que a gente quer ver da Rosa. Eu acho que quando a gente chega... Quando ela se coloca aqui para analisar a questão anti-Bernstein, ela vem carregada de... E ela coloca isso logo no início, de um socialismo científico. Ela não vem por ideias da cabeça dela, ela não é fã de ninguém. O que ela coloca aqui é essa perspectiva que o Bernstein propõe, é retrocesso para a classe trabalhadora. Né? Ela coloca que isso, de forma nenhuma, faz a crítica dizendo que aquilo não vai, de forma nenhuma, é isso que o Bernstein coloca, chegar ao socialismo, mas eu penso que ela sempre coloca que, inclusive, já é ruim o que o sindicato faz, vai ficar piorado. A questão da relação com a democracia, o que a classe trabalhadora vai entender como democracia no processo, então é isso.
E aí eu acho que ela advoga o socialismo científico logo no primeiro capítulo, que eu acho bem legal. Mas ok. Agora eu não conheço essa palestra aí não, Marcos. Tu falou dessa mulher aí não. Isabel Loureiro, não conhece, não? Não me lembro. Eu tô meio zureta hoje, mas vou até escrever o nome dela aqui, Isabel Loureiro. Ela é uma das principais biógrafas da Rosa no Brasil. Ela que fez aquele livro, então. Cara, a biógrafa tá olhando o lado subjetivo da Rosa. Ai, meu pai. Mas enfim. Quer ver fofocas da Rosa Luxemburgo. Não mereço, mas ok. Mas enfim. Newton, você tá escutando a gente? Gabriel, Eu acho que ele tá na rua. cara, que você gostou muito desse capítulo. Realmente é um capítulo muito... Ele elucida os capítulos anteriores, né? Você estava falando. Não, eu tinha até. Na hora que eu li, eu tinha até separado assim um pedacinho que eu achei interessante a gente até reler agora rapidamente, mas eu perdi ele. Eu gostei, eu acho que esse capítulo ele condensa bem, assim, resume todos os outros anteriores, né? Sim. E eu achei muito interessante essa questão do prematuro, né? De uma revolução prematura, e ela explicar isso. Porque isso é um dos argumentos, né, que às vezes são usados até hoje, inclusive, de que, né, não, peraí, vamos esperar um pouquinho, vamos fazer A revolução a coisa mais devagar, a coisa com mais calma, né? E a gente nunca chega lá, né? Então, assim, ela tem que ser prematura, ela vai sempre ser prematura, né? Porque entre aspas, né? Porque as pessoas vão estar sempre encarando isso, a revolução, como prematura, como não era a hora ainda, né? Não estávamos preparados ainda, nunca vai ser a hora. Né? E ela fala disso aí muito bem, né? E aí, Gabriel, trazendo um pouco para a nossa realidade próxima, né? Concreta, se é que eu posso dizer concreta, as pessoas quando dizem assim para a gente, mas está fazendo esse movimento em Maricá, isso não adianta nada. Eu penso que nesse curto tempo que eu estou no pessoal de Maricá, houve um aumento de consciência das pessoas que estavam próximas a gente, que participaram dos fóruns de luta, pessoas que talvez nunca tivessem ido para uma manifestação de professores que agora já entendem e já participam. Isso é um aumento da consciência. Então, a gente sempre tem que pensar, e aí isso é muito importante, sobretudo para a militância, que sempre vai ter um impacto qualquer tipo de ação da militância organizada, dos trabalhadores organizados. Pode não parecer, por exemplo, imediatamente que um sindicato vai conseguir, por exemplo, um aumento de salário, melhores condições de trabalho, mas só desses trabalhadores estarem se organizando agora na greve pela vida, isso promove, inclusive, algumas surpresas, acredito. Embora muitos professores, né, e aí eu sei como é que a classe trabalhadora em suas frações decepcione, mas muitos, assim, pessoas que procuraram, inclusive, lá o fórum, procuraram o Rafael, que eu nunca imaginei que iam participar de qualquer movimento. Eu acho que isso também é importante, porque esse aumento de tomada de consciência, ele qualifica a luta. Ele torna, inclusive, o processo muito mais interessante, muito mais... Porque é uma coisa... subverter uma ordem, subverter um modo de produção, derrubar o capitalismo, não é que seja fácil, mas difícil muito mais é manter. A gente tem experiências reais aí, como é difícil você não cair na armadilha da burocracia, como é difícil você não fazer o processo inverso, inverso contra-revolucionário. Então, às vezes, manter é muito mais difícil do que chegar. E aí você precisa de um alto nível de consciência, que, inclusive, são algumas críticas que se fazem ao processo revolucionário da União Soviética. Né? Porque ontem eu estava falando de educação popular e eu comentei isso com o pessoal lá de Itaboraí, que eu estou trabalhando com um grupo de mulheres de lá. Beleza? Não, e essa tomada de consciência, Janice, ela é muito... ela vai chegando aos poucos, mas ao mesmo tempo de uma forma... Não tomada. Aumento isso. E de uma forma muito interessante. Por exemplo, esse curso sobre o Trotsky, que já ocorreu, né, mas está gravado, eu estou acompanhando agora as mesas e simpósios, tem coisas ali que eu desconhecia por completo, e que eu estou vendo através dos trabalhos dos jovens, né, que estão colocando, eu estou acompanhando assim, passo a passo, pela ordem, e coisas que eu desconhecia, coisas que você tinha lá nos anos 20, anos 30, anos 40, determinadas publicações, determinados grupos. Ontem, por exemplo,
uma palestra do Ícaro, inclusive, que eu vi no simpósio 3, sobre um partido que era o PSR, Partido Socialista Revolucionário, nos anos 40, que tinha uma publicação chamada Orientação Socialista, que foi durante algum tempo, né, até o fim de 48, mas que discutia a situação brasileira e também internacional naquele momento, naquela virada do fim da Segunda Guerra Mundial e do início do processo de avanço stalinista nos países do leste europeu, né? Então, assim, eu desconhecia esse partido, desconhecia essa publicação. Aliás, ela é muito pouco estudada, segundo falaram lá no trabalho. Então, essa tomada de consciência do passado, né, e que vai servir como instrumento de luta na atualidade, ela é muito, muito importante. O que os professores estão fazendo em Maricá, por exemplo, né, os municipais, essa questão de você estar na rua manifestando e estar lá se organizando, ela dá um salto de qualidade que, por mais que você a princípio não vença a luta, mas você cria forças para as próximas, né? Você cria inclusive rede, você cria uma rede e assim, por mais e assim, essa greve especificamente que está sendo colocada em vários municípios no estado, em vários lugares, ela tem uma característica extremamente interessante, que é uma greve que não é objetivamente questões corporativas. É por melhores condições de vida e trabalho? Porque ter vacina é melhores condições de trabalho. Entra no campo das melhores condições, que é uma reivindicação legítima. Mas quando você pega uma greve e você consegue discutir com seus pares, que é uma greve que não é só pelos professores, que é por toda a comunidade escolar, que é por conta de um vírus que se propaga, ainda que às vezes a gente se decepcione, se frustre de às vezes não ter aquela receptividade do discurso, o processo em si já é interessante, né? E isso, inclusive, eu tendo a pensar assim, inclusive, para me manter na luta. Porque senão a gente desiste, porque é extremamente frustrante você estar com pares, professores que tiveram a mesma formação que você, o mesmo acesso que você, e às vezes o discurso é complexo, né? A classe trabalhadora é fragmentada, completamente fragmentada. No seu caso, a gente tem utilização de novos instrumentos de acesso à teoria crítica, que é a internet, que é o YouTube, e você, que é uma pessoa que é militante, acaba acessando esse tipo de conteúdo, mas o processo de tomada de consciência, de aumento de consciência, é você se interessar em ver. Que isso que eu acho que isso. O PT desmobilizou, o Bolsonaro promove nessa vibe, tipo, talvez eu estava pensando sobre isso ontem, talvez uma coisa até interessante, que as pessoas estão tão desesperadas com essa criatura, que elas querem saber até qual é a treta do Trotsky versus do Stalin, entendeu? E isso é interessante. Porque senão fica só nas bolhas acadêmicas. Bolha acadêmica que saguanguarda não faz revolução sem trabalhador, né? É isso. Tá. Vamos continuar, então? Se quiser, eu leio agora. É a derrocando, capítulo... Por favor, para mim, Marcos, que eu realmente estou bem enjoado. Eu vou ler aqui pelo meu livro. Mas é igual? A derrocada. Oi? É igual? Muda uma palavrinha ou outra, mas o sentido é o mesmo. Tá. A derrocada. Ao rever o programa socialista, Bernstein começa por abandonar a teoria do desmoronamento do capitalismo. Ora, essa teoria é a pedra de toque do socialismo científico. Rejeitando-a, Bernstein provoca necessariamente o desabamento de toda a sua concepção socialista. Ao longo da discussão, é obrigado, para sustentar sua afirmação inicial, a abandonar sucessivamente, uma após outra, as posições socialistas. Sem a derrocada do capitalismo, a expropriação do capitalismo é impossível. Bernstein renuncia a essa expropriação e coloca como objetivo do movimento operário a realização progressiva do princípio cooperativo. Mas o sistema cooperativo só pode ser realizado no interior de um regime capitalista.
Bernstein renuncia à socialização da produção e se contenta em propor a reforma do comércio, o desenvolvimento das cooperativas de consumo. Mas a transformação da sociedade através das cooperativas de consumo, mesmo com o apoio dos sindicatos, é incompatível com o desenvolvimento natural e efetivo da sociedade capitalista. Bernstein renuncia, portanto, à concepção materialista da história. Mas a sua própria concepção do desenvolvimento econômico é incompatível com a teoria marxista da mais-valia. É por isso que Bernstein abandona a teoria marxista do valor e da mais-valia e, simultaneamente, toda a doutrina econômica de Marx. Não pode haver luta proletária de classes sem um objetivo final determinado e sem base econômica na sociedade atual. Bernstein abandona a luta de classes e prega a reconciliação com o liberalismo burguês. Entretanto, numa Oi. Eu acho que foi o Marcos, porque eu tô vendo você se mexer também. É, pra mim tá normal também. Ele que mutou, né? Oi, o quê? Você parou. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Entretanto, Desculpa. Entretanto, numa sociedade de classes, uma tal reconciliação é um fenômeno natural e inevitável. Bernstein contesta, por fim, a própria existência de classes na nossa sociedade. A classe operária é para ele uma massa de indivíduos isolados e dispersos, não só política e intelectualmente, mas também economicamente. A burguesia, aglomerada politicamente por interesses econômicos, também não constitui, segundo ele, uma classe, e a sua coesão só é mantida por uma pressão exterior de cima ou de baixo. Mas, se não existe fundamento econômico na luta de classes e se negar, no fim de contas, a própria existência de classes, afirma-se, por isso mesmo, a impossibilidade não só de uma luta futura do proletariado contra a burguesia, mas ainda a sua luta anterior. A própria social-democracia e os seus êxitos tornam-se totalmente incompreensíveis. Ou então se explicam como resultado da pressão política do governo, surgindo não como uma consequência natural, histórica, mas como resultado fortuito da política dos Hohenzollern. Representam não os filhos legítimos da sociedade capitalista, mas os bastardos da reação. É assim que Bernstein passa, com uma lógica rigorosa, da concepção materialista da história para a do Frankfurter Zeitung, ou do Wandtschen Zeitung. Acho que é isso. Depois de abjurado de qualquer crítica socialista da sociedade capitalista, contenta-se em considerar satisfatório o sistema atual, pelo menos no seu conjunto. É um passo que Bernstein não hesita em dar ao considerar que, na Alemanha de hoje, a reação não é muito forte. Nos países da Europa Ocidental não se pode falar em reação política. Ele pensa que, em todos os países do Ocidente, a atitude das classes burguesas em relação ao movimento socialista é mais ou menos uma atitude de defesa e não de opressão. Não existe pauperização, mas uma melhoria do nível de vida dos operários. A burguesia é politicamente progressiva e mesmo moralmente sã. Não se pode falar de reação ou de opressão. Tudo é feito para melhorar o melhor dos mundos. Depois de ter dito levado a recitar todo o alfabeto, começou a abandonar o objetivo final do movimento. Mas, como na prática não pode haver movimento... Oi? Tá dando umas falhadas, cara, na sua voz.
Não sei se é a sua internet, mas a sua voz ela muda, inclusive, de qualidade sonora e às vezes falha. Deve ser a internet. Tá melhor agora? Eu vou tentar, peraí, vou tentar aqui ver botar nos dados móveis, que muda de vez em quando. Aí é uma coisa. Eu tô aqui, eu não percebo. Bom, mudou aqui para os dados móveis. Agora. Vamos lá. Bom, começou por abandonar o objetivo final do movimento. Mas, como na prática não pode haver movimento socialista sem finalidade socialista, é obrigado a renunciar ao próprio movimento. Toda a doutrina socialista de Bernstein se desmorona dessa maneira. A orgulhosa e admirável construção simétrica do sistema marxista é para ele um montão de escombros onde os destroços de todos os sistemas, os fragmentos do pensamento de todos os grandes e pequenos espíritos encontraram a vala comum. Marx e Proudhon, Leo von Butt e Franz Oppenheimer, Frederick Albert Lange e Kant, Prokopovich e o Dr. River von Neuper, Heinecker e Sussetz, Lausset e o professor Julius Wolff. Todos contribuíram para o sistema de Bernstein. A cada um foi buscar o seu bocado. Que isso tem de espantoso? Abandonando a perspectiva de classe, perdeu todo o ponto de referência marxista. Renunciando ao socialismo científico, perdeu o eixo de cristalização intelectual em torno do qual os fatos isolados se agrupavam num conjunto orgânico de uma concepção coerente do mundo. Essa doutrina, composta por fragmentos de todos os sistemas possíveis, sem distinção, pode parecer, à primeira vista, uma abordagem livre de preconceitos. Com efeito, Bernstein não quer ouvir falar numa ciência de partido, ou mais precisamente, de uma ciência de classe, de um liberalismo de classe ou de uma moral de classe. Julga representar uma ciência abstrata, universal, humana, um liberalismo abstrato, uma moral abstrata. Mas a sociedade real compõe-se de classes, com interesses, aspirações, concepções diametralmente opostas e de uma ciência humana universal no campo social. Um liberalismo abstrato e uma moral abstrata são a consequência da fantasia e da utopia pura. O que Bernstein julga ser a sua ciência, a sua democracia, a sua moral universal, tão impregnada de humanismo, é simplesmente a moral da classe dominante, quer dizer, a ciência, a democracia e a moral burguesas. Na realidade, negar o sistema econômico marxista e se converter às doutrinas de Bernstein, Bohem, Jevons, Say, Wolff não será trocar a base científica da emancipação da classe operária pela apologética da burguesia? Evocando o caráter universalmente humano do liberalismo, degradando o socialismo até transformá-lo numa caricatura, Bernstein retira do socialismo seu caráter de classe, seu conteúdo histórico, em resumo, todo seu conteúdo. Inversamente, faz da burguesia campeã do liberalismo na história, a representante do interesse universalmente humano. Bernstein condena a excessiva importância atribuída aos fatores materiais, considerados como forças todo-poderosas da evolução. Guerreia o desprezo pelo ideal da social-democracia. Institui-se campeão do idealismo e da moral enquanto, simultaneamente, se ergue contra a única fonte de conhecimentos morais para o proletariado, a luta de classes revolucionária. Fazendo-o, acaba por pregar para a classe operária o que é a quintessência da moral burguesa, a reconciliação com a ordem estabelecida e a transposição da esperança para a lei do universo moral.
Por isso, reservando os ataques mais violentos contra a dialética, não estará a visar o mundo de pensar específico do proletariado consciente lutando pelas suas aspirações? Não será a dialética um instrumento que deve ajudar o proletariado a sair das trevas onde mergulha o seu futuro histórico, a arma intelectual que permite ao proletariado, ainda sob o jugo moral da burguesia, triunfar, convencê-la de que está condenada à morte, a provar-lhe a certeza infalível da sua vitória? Esta arma não terá desempenhado a sua obrigação no âmbito do espírito da revolução? Bernstein, abandonando a dialética, entrega-se ao jogo intelectual menor das fórmulas equilibristas, tais como sim, mas, por um lado, por outro lado, ainda que, contudo, mais ou menos, e adota, logicamente, o modo de pensar histórico da burguesia decadente. Modo de pensar que reflete fielmente a sua existência social e a sua ação política. O jogo menor do equilíbrio político, traduzido por fórmulas por um lado, por outro lado, sim, mais, preciosas para a burguesia atual, encontra o seu fiel reflexo no modo de pensar de Bernstein. E o modo de pensar de Bernstein é o mais sensível e seguro sintoma da sua ideologia burguesa. Mas, para Bernstein, o termo burguês já não designa uma classe. É um conceito social universal. O que significa simplesmente, lógico, até as suas últimas consequências, até o último ponto colocado sobre o último, e que, abandonando a ciência, a política e o modo de pensar do proletariado, abandona igualmente a linguagem histórica do proletariado pela da burguesia. Porque, por burguês cidadão, Bernstein entende, sem diferenciações, burguês e proletário, homem em geral. É que, efetivamente, o homem é para ele o burguês, e a sociedade humana é idêntica à sociedade burguesa. Excelente esse capítulo. Aí eu lembrei de quando eu fiz a pesquisa sobre o PT, na virada dos anos 90, que os intelectuais marxistas estavam trocando, né, luta de classe por questões ligadas à cidadania, questões ligadas à democracia em abstrato, e que isso por si só já dava ali um teor, né, quer dizer, tirava evidentemente todo o propósito marxista revolucionário por uma retórica social burguesa, ou social-democrata, ou social-liberal, né? Primeiro, elogiar você por estar mandando muito bem algumas palavras em alemão ali, hein? Mandou bem. Uma invenção. Não, é porque eu tinha um amigo que estudava alemão perto de mim e ele falava de pronúncia, algumas coisas você fez perfeitamente. Eu achei interessante esse capítulo, porque por acaso eu estou estudando epistemologia de novo na vida. E epistemologia muito presa aos conceitos, à necessidade de conceitos. E aí é interessante como, e aí eu citei ideologia alemã por algum motivo aqui hoje, e essa questão de uma sociabilidade, subjetividade burguesa dentro de uma ideologia dominante. E é impressionante ele ver, por exemplo, caráter humano do liberalismo. Isso é muito que é como a ideologia burguesa mostra para a gente que não... assim, eu lembro que quando eu não tinha lido Capital com Propriedade, eu achava que o capitalista era malvado. O capitalista é malvado. Ele não é malvado. O modo de produção é que tem um modo de ser que, inclusive, coloca a competitividade intercapitalista, o domínio, a questão do imperialismo. A gente, quando começa a ler isso com essa pegada, a gente vê que não é o capitalista que é malvado. É o modo de produção que é estruturado dessa forma, inclusive a sua característica de crise também é. Só que o que é a ideologia dominante? É justamente esse caráter de impossibilidade de uma outra coisa que não seja o capitalismo, que ele tem um caráter humano
E é por dentro dele que você consegue avanços. Inclusive, tem um debate super quente, assim, que Marx falou que o capitalismo é interessante porque desenvolve as forças produtivas. A Sim, tese defendida na época, né, pelo PCB, né, que você tinha que fazer a revolução democrática burguesa, não é? Para depois derrotá-la. E, na verdade, você nunca derrota, né? Porque você faz a gente, a revolução gente burguesa está no Brasil. falando de um cara ali que estava estudando o processo da industrialização, e é óbvio, como um cientista, que às vezes as pessoas acham que ciência é só ciências exatas, como um cientista vê a produção se desenvolvendo, deve ter sido fascinante. Eu tenho a percepção de que foi o contato com o Engels que levou o Marx inclusive, mudar, a ter interesse em investigar esse caráter extremamente cruel do modo de produzir, baseado na mercadoria. Agora eu estou rindo, Marcos, porque ele botou aqui, o Francis Fukuyama deveria ter pagado os direitos autorais da família do Bernstein total, porque esse discurso do liberalismo que a gente estuda, quando a gente entende o que é o liberalismo, a gente vai no Adam Smith quando lê o Marx, e lê o Marx criticando o Adam Smith e o Ricardo, de ir. Pô, é sério que o cara está falando isso? Mas uma pessoa que nunca tenha lido na vida qualquer coisa que se contrapusesse a essa ideologia dominante, ele vai achar que o Adam Smith está certo, sim. Inclusive, tudo vai dar certo pela mão misteriosa do mercado. As coisas vão se harmonizar. Corre uma perspectiva de harmonia. Aí eu lembro do Durkheim, né? Questão da solidariedade orgânica, né? Solidariedade mecânica, que vai acontecer, que é uma proposta de uma organização social que prescinde de uma harmonia, que é quase um naturalismo, né? Quase um naturalismo. Aí o Thiago pode falar mais do que eu sobre isso, talvez. Né? Essa questão. E aí a força de uma ideologia dominante que, inclusive, se coloca para um cara que trocou cartas com Engels como algo que pode ser melhorado. Algo que pode ser... e é impressionante. Eu lembro isso aqui, eu li. Pois é, gente. E aí era um cara... A gente tem que também localizar o descrito de uma pessoa. Tudo bem, a gente entra naquele debate de novo, Tiago. Fala, Tiago. Você está escrevendo, é só que eu estou lendo. Não, justamente isso. Eu acho que assim, o Marx, enquanto pessoa, teve equívocos. Claro que teve equívocos, mas eu acho que assim, o grosso da teoria, não o grosso, mas o centro da teoria, aquilo que a própria Rosa chama de eixo de cristalização intelectual, né? A análise de como é que funciona a produção dentro do capitalismo, a partir da exploração da força de trabalho, como é que funciona a mais-valia, isso aí cara, se mantém para além de qualquer equívoco que o Marx possa ter feito ao tentar lidar com o seu momento histórico de capitalismo surgindo a partir do feudalismo, de capitalismo entrando em contato com populações não capitalistas, e acho que, inclusive, esse eixo principal se mantém a ponto de a gente resolver esses equívocos posteriormente. Então, assim, criticar que o Marx possa ter sido etnocêntrico com relação às populações indígenas ou machista, não significa jogar Marx fora, significa usar a teoria marxiana para resolver isso hoje. Esse é o grande problema do debate atual, Tiago, que é assim, você precisa inventar novos conceitos sem entender conceitos anteriores que dariam conta de resolver certas situações. Exato, e é isso que a Rosa aponta, cara, quando ela começa a falar nessa parte que o Marco estava cortando loucamente ali no alemão, no bom sentido, inclusive, ela está justamente criticando o Bernstein usar esse amontoado de autores, ela fala, né? A orgulhosa e admirável construção simétrica do sistema marxista é para ele um montão de escombros onde os destroços de todos os sistemas, os fragmentos do pensamento comum de todos os grandes e pequenos espíritos encontrar a vala comum. E aí ele vai, né, que nem com o carrinho de compras dele, pescando um pedacinho de Marx, um pedacinho de Proudhon, um pedacinho de não sei quem, um pedacinho de não sei quem. Ecletista, eu diria, porque ele pega, inclusive, autores que não conversam. Para tentar criar uma coisa nova, para tentar, talvez... Aí eu vou quase que tentando justificar o que eu penso por meio dessa salada de frutas intelectual. Exato. E aí que está... a grande armadilha que ela chama atenção e que é justamente isso que você falou agora também, né, de
de ficar inventando novos conceitos, né? Quando você começa a inventar novos conceitos para lidar com equívocos que podem ser superados sem você abandonar o centro da teoria, que é, afinal de contas, o que a gente quer, a gente não quer abandonar a nossa teoria, porque a gente quer o fim do capital, a gente quer o fim da nossa exploração. Pelo menos é isso que eu quero. Né? Porque eu entendo que a luta de classes existe. Aqui, eu né? acredito que sim. Não? A luta de classes é uma coisa que existe, né? E ela existe de maneira assimétrica para a gente. Mas quando você começa a tentar lidar com essas teorias todas como se elas podem ser simplesmente pinceladas, né, um pouquinho de cada, né, vou ali com o meu carrinho de supermercados e pegar um pouquinho de cada prateleira, você se ilude e dá uma ilusão de humanismo, que é justamente o que o Bernstein fez, de, eu estou aqui pegando o espírito humano, sem perceber que, na verdade, está só repetindo a teoria da classe dominante, né, que é o que interessa justamente a classe dominante, o apagamento da luta de classes, da noção da categoria de classe e da produção do sistema capitalista, né, que é o que o Bernstein chega ao cúmulo de fazer, né, de desconsiderar que existe uma produção, como se existisse tudo só circulação. Isso é pura e diretamente o misticismo e a alienação de que o Marx está apontando desde o Capital, cara. Não tem outra coisa, né? E é impressionante isso, e é um cara que teve contato ali muito próximo. E aí tá, a gente está falando de um Bernstein que estava ali próximo dos caras que produziram de forma ali próximo ao momento que foi pensado toda aquela teoria. Aí a gente não pode deixar de fazer o que acontece agora, que é justamente, e aí eu insisto, estou estudando autoras feministas francesas que insistem que tem que inventar novos conceitos, porque o Marx não falou da situação das mulheres, mas ele tem um método, e por meio do método dele eu consigo entender a situação das mulheres. Não, mas ele não falou, cara, ele não falou, ele não se propõe a falar. Ele não se propõe, você pegar o método dele e desvelar a realidade, a partir daí você consegue. E aí é que tá, que a gente vê nos próprios intelectuais da esquerda e marxistas desconsiderar a cientificidade do que é o materialismo crítico dialético. Inclusive tem uma parte que eu anotei que ele fala a crítica à concepção materialista, como se tudo fosse um economicismo barato. Né? Tem um momento que, inclusive, a gente ouve isso hoje em dia. Mas o Marx só avalia, por exemplo, eu estudo para estudar feminismo, produção e reprodução. Que caçamba é essa que o Marx fala em diversas partes do Capital, mas sobretudo no capítulo inédito, que produção e reprodução são indissociáveis. Você não pode pensar um modo de produzir e reproduzir de forma separada. Quem separa é a ideologia dominante. E aí eu vejo gente muito boa, muito interessante, intelectuais maravilhosos fazendo essa separação, falando que o Marx não olhou a reprodução, que é o fim do trabalho, porque o Marx não explica os trabalhos nos serviços, não explica o trabalho que não produz mais valor. Pelo amor de Deus, é claro que ele não viu, mas ele dá muitas pistas do método dele e escreve literalmente nos textos que existiria um momento com o capital financeiro que você teria uma expansão do setor de serviços. Né? E isso é impressionante, como eu vejo gente muito boa e com muito mais acúmulo intelectual do que eu, que comete uns equívocos assim, utilizando aquilo que ela falou hoje, prematuros. Eu acho isso impressionante. Aquele momento que eu me sinto fodona. Cara, é sério que vocês não estão vendo isso? Que é isso? Né? E aí uma necessidade quase que aí, momento psicanálise, quase que o ego e o superego dizendo nós precisamos desesperadamente negar o Marx. É muito doido isso. Não, eu só queria também reforçar esse capítulo 9, eu achei assim, um ponto mais importante dele, assim. Por um acaso, quando a gente estava comentando o capítulo 8, a gente estava muito falando dessa questão, né, da importância de encarar né, o método marxista como um método de fato, como uma ciência, e esse capítulo 9, ela vai muito nessa linha, né, de dizer que o que o Bernstein defende é que são questões assim que não tem muito pé nem cabeça, que são questões muito abstratas, que não contemplam a realidade, né, que não contemplam o objetivo ali, né, uma coisa concreta, né, e que ela, pautada na proposta marxista, é que sim está de acordo com uma visão de realidade. Né? É fato que existem classes que têm interesses, né, e demandas completamente antagônicas, e é a partir disso que ela está indo né, na escrita dela, pautada no
no método marxista, né? Então, assim, nesse capítulo 9, ela faz essa defesa do método marxista, que é o que ela se apropria, e critica a teoria do Bernstein, que é uma teoria louca, né? Abstrata, que não tem nada palpável, né? Então, isso é bem importante para reafirmar tudo que ela já escreveu ao longo do livro, né? Tendo em vista que acho que agora já vai ser o último capítulo, né? Então ela está finalizando e se preocupando em fazer essas demarcações aí, né? Do que de fato é ciência, do que de fato é método e o que está completamente desprendido da realidade, né? Que é a visão do Bernstein, junto com aquele monte de nome lá que o Marcos leu, né, que também estariam nesse meio aí meio ilusório, né? Alucinógeno, enfim, sei lá. Então achei Algumas coisinhas. interessante isso. Na verdade, o que ela está falando é que o Bernstein faz ciência. Você não está indo. Você pode estar pelo campo da sua aderindo a uma ideologia dominante. É quase assim, Bernstein assume o que você está fazendo. Você está fazendo uma interpretação da realidade baseada na ideologia dominante, inclusive flertando com o método da ideologia dominante. É isso. Dizer que você está utilizando. Dizer que você está. É que eu fico lendo o Tiago escrevendo aqui. Dizer que você está utilizando o método de Marx para falar o que você está falando não é isso. E isso eu acho tão maravilhoso, que eu acho que é o que falta nos intelectuais, e às vezes isso cria uma confusão para a militância, para as pessoas que têm interesse em entender, porque dizem o Marx não explica a nossa época. Isso leva a gente a falar que não tem possibilidade de revolução, de subversão do atual modo de produzir e reproduzir. E isso é tão poderoso em termos de ideologia que isso leva a maioria das pessoas a dizer não tem outra solução que não o capitalismo. Isso é muito interessante da gente pensar, né? E as pessoas, inclusive, dizem que estão, e aí tem essa briga toda que a gente vê aí na internet agora de forma mais própria. Estão usando... E de uma certa forma está dando certo, né? Oi? Não, e tá dando super certo, se a gente for parar para pensar. Eu estava pensando um dia desses, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, e lembrando, né, de quando existia a União Soviética, com toda a burocracia, né? Enfim, que a gente depois foi revelado, né, nos arquivos, enfim, toda aquela burocracia, mas existia uma União Soviética, existia um leste europeu, e a sensação que eu, jovem na época, tinha era que, por mais medo que você tinha ali da questão do arsenal nuclear, né, o mundo era mais estável. O mundo era mais estável. Ah, desculpa, o Nilton vai falar. Entendeu? Então, assim, era uma sensação muito interessante. Desculpa, Nilton, traga a luz, Nilton. Fala, Nilton. Traga a luz, Nilton. Não, eu já acabei, Thiago. Newton, se você estiver falando, a gente não está ouvindo. Ok, vocês estão me ouvindo agora? Agora foi. Sim. Sim. Então, assim, a Janice falou né, que o capitalismo, o capitalismo se tornou inviável, inclusive para o mundo, porque o consumo e uma série de coisas que a gente faz acaba refletindo nessa a zorra que está o aquecimento global. O capitalismo tem que ser repensado, ou seja, ele já acabou. Ele não é mais solução para nada. Nós temos que descobrir outras maneiras para continuar existindo, porque senão a gente vai virar um filme de ficção científica, que a gente vê onde as pessoas... sim, né? Então, nós temos uma responsabilidade de repensar e de agir também, né? Porque o capitalismo já deu, né? E quanto a Marx, eu acho interessante, na época dele as mulheres sequer votaram. Né? Exatamente, ou socialismo ou extinção.
E esse repensar é que dá muito trabalho, essa reformulação que a gente tem que fazer também. Eu fico pensando, por exemplo, há menos de 100 anos as mulheres votam. Já houve discussão do clero se negro tinha alma. Então, quando eu vejo essa coisa da burguesia, que sempre, né, que principalmente depois da Revolução Francesa, que eles passaram a ter domínio do conhecimento, do saber e toda isso acontece hoje. Nós tivemos um exemplo bem agora, nessa pandemia, o que aconteceu com a educação. Pode ser, não sei, a gente tem que pensar onde a gente compra, os lugares onde a gente frequenta, por exemplo, o Madeiro é um exemplo para mim. Nilton, Alô? eu não tenho nem grana para ir no Madeiro, de boa. Não, eu também não tenho, mas eu estou dizendo, entendeu? Eu também não tenho, mas a van, que não tem aqui no Rio, né? O que? O velho da van, tá falando? A loja. A loja. Ah, tá. Teve um cara que andou 300 quilômetros para conhecer o velho da van, vocês acreditam? Cada um com sua loucura e sua neurose. Foi bom. Então, Nilton, só queria fazer um comentário sobre o que você falou. Você falou de duas situações históricas, né, conhecidas, que foi a escravidão e a outra que você falou do voto feminino. E aí a gente estava falando, não sei se você chegou a ouvir, de alguns avanços que a classe trabalhadora consegue, né? Sim. Né? A gente está falando sobre a questão do prematuro, né? Daquela questão das conquistas, se são, não sei se você chegou a pegar essa parte. E aí é importante também situar que o Estado, que é o campo da correlação das forças entre capital e trabalho, entre burgueses e proletários, o Estado está ali colocado, fazendo, segundo lei, na gestão dos interesses da classe dominante. A escravidão, por exemplo, no Brasil, ela acaba, inclusive, em função do modo de produção. Não poderia mais ter escravidão porque não era mais interessante para a atualidade do modo de produzir capitalista ter escravos. O voto feminino, embora tenha sido um avanço do cacete, ele, em momento nenhum, ele se propõe em condições objetivas de vida das mulheres, da classe trabalhadora. Só que, ao mesmo tempo, ele, em si mesmo, não soluciona situações de violência doméstica, da opressão da mulher pelo homem. Então, assim, são avanços que a gente deve comemorar, mas, como diria a Brahma, que eu estou com vontade de tomar uma cerveja, mas não posso porque eu estou estudando, com moderação. Então, assim, o voto feminino era importante, mas o poder político pertence às mulheres? O poder político pertence à classe operária, objetivamente? Então, são questões que a gente pensa às vezes. Está falando da insustentabilidade que o capitalismo possui. Sim, a gente vai terminar... Tá, se quiser, você pode sair. Beleza, a gente vai terminar tchau, também. Tchau, valeu. Tchau, tchau. É inviável. Só que aí que está. Uma empresa a Nestlé gasta muito mais água na Amazônia do que você no seu banho. Mas a ideologia dominante diz para você que é você que tem que economizar água e luz. Entendeu? Então, é impressionante, aí tem muito a ver com o texto, como a ideologia dominante, e aí o Bernstein colocava que, por exemplo, o capitalismo permitiria cooperativas de trabalhadores, e eles conseguiriam se organizando e ter melhores condições de vida. Você acha que, dentro da lógica do modo de produção capitalística, existe uma competição entre os próprios capitalistas, que uma empresa compra a outra e destrói a outra para ficar maior? Você acha que uma cooperativa dentro do modo de produção capitalista sobrevive sem ter, por exemplo, uma cooperativa de catadores, um incremento de uma empresa? Então é isso. O que o Bernstein diz que ele pode acontecer,
que é uma cooperativa de trabalhadores, isso não se sustenta dentro de um modo de produção. Não. Agora, sobre a ED do capital financeiro, que é um dinheiro que não existe, né? Um dinheiro que não vem da produção, que não vai se sustentar, não é interesse que os trabalhadores tenham. Vou te dar um exemplo. A gente está agora num debate sobre os entregadores antifascistas. E eles estão criando o próprio aplicativo para que eles não fiquem reféns da Rap, do iFood da vida. Isso é um senhor avanço, inclusive, para aumento de consciência desses trabalhadores, mas só eles sabem a luta que vai ser se contrapor contra essas empresas gigantescas. Então, quando eu ouço um galo, que inclusive acho que foi solto hoje, falando que isso é só um passo para acabar com o capitalismo, ele teve um avanço, eles criaram o próprio aplicativo, mas, por exemplo, o capitalismo, que por conta do seu poder aquisitivo manda no Estado, mandou prender o galo. Cara, tem gente que fez coisa muito pior que o galo e não foi preso. O galo foi preso por quê? Porque ele foi identificado como uma liderança. Então, essas mediações que a gente tem que ter. Aí você coloca assim, obviamente, eu não tenho dinheiro para comer no Madeiro. Eu não comeria no Madeiro. Ponto. Só que até que ponto é importante? Você pode não ir, e aí isso é interessante porque faz, por exemplo, eu não como no Habib's. Não como em fast food, mas eu não como no Habib's desde aquela situação do menino que morreu na porta do Habib's. Ao mesmo tempo, eu não posso perder de vista que eu tenho que discutir essa questão de franquias de fast food, como elas exploram a classe trabalhadora, como elas trazem uma perspectiva de alimentação completamente ruim, né? Uma subalimentação, subnutre, e que ainda ilude a classe trabalhadora, dizendo que acessar um Habib's, acessar um Madeiro, está igual o cara que tem dinheiro, porque eu consigo no mesmo lugar do cara que tem dinheiro. Então, são as mediações que a gente tem que ter para pensar como é que a gente sai dessa merda. Claro que eu não vou sair cortando árvores na minha rua, não vou sair poluindo tudo, jogando plástico no mar. Não é isso. Ao mesmo tempo, tem que pensar que os maiores poluidores dos mares não somos nós, são as grandes indústrias, empresas e petroleiras. Acho que é por aí. Se eu ajudei, se eu prejudiquei, se eu piorei. E essa questão ecológica, né, Janice, é uma questão que eu acho que o ecossocialismo, né, que, aliás, tem uma professora de geografia muito conceituada que ela diz que ela não sabe o que é ecossocialismo. Essa palavra não existe, mas enfim, Maria Adélia de Souza. Mas eu acho de suma importância, né, esse tema, porque não tem jeito, né? A pauta que tá aí. Eu penso que você só tem uma forma de você contribuir com a natureza. É acabando com esse modo de produzir predatório. Exato. É acabando com uma economia baseada em petróleo, carvão. De 1850 para cá, o mundo teve uma revolução ao contrário. Degradamos mais que todos os anos anteriores. Isso é o capitalismo. É insustentável. Vocês sabem o que está acontecendo em Maceió, né? 3 bairros foram destruídos já por causa da exploração do sal. Sim. Eles estão escavando. São 3 bairros em Maceió. Outra barreira estourou, né? Recentemente. Hoje ou ontem, sei lá. A gente está tendo incêndio na Califórnia há 15 dias. Exato. O Canadá com 40 graus. A gente aqui com 12. Isso não é qualquer coisa. Eu adoro, mas tudo bem. Eu também gosto. Eu não adoro porque eu já trabalhei com pessoas em situação de rua. Você passa a não gostar mais tanto de frio assim. Bom, isso é verdade. Gente, pessoas que não estão no conforto da casa como eu estou. E falando em questões ambientais, em Maricá, a gente voltou de novo. Eu acho que seria muito bom a gente se organizar no fórum de lutas. Voltou de novo aquela história da construção do Porto de Jaconé e também já está rolando boato de uma nova tentativa de construção do resort na área de Restinga. Eu acho que a gente tem que se mobilizar de novo. A gente continua discutindo isso dentro do texto, a gente encerra a gravação e conversa um pouco sobre isso. O que vocês acham? Eu acho que a gente... Vamos encerrar, né? Já são 8h36. Acho que a gente pode encerrar, né? A gente se propôs a fazer até 8h30 hoje, por causa do Thiago, né? Já fica o 10 para a próxima semana. E aí, como ele é muito curto, Janice, a gente já pode falar do 10 e já fazer um balanço do livro.
Perfeito. Perfeito. Balanço do livro. Vou anotar aqui. Que eu acho que esse capítulo só tem 3 páginas. Balanço do livro. Então Tá. eu vou fechar aqui então a gravação. Isso, por favor, Gabriel. Isso. Obrigada. Então valeu. Deixa eu só falar com vocês antes de terminar.